Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Você acredita que é errado não ter motivação? Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que faça isso antes de assistir esse. Os vídeos eles são sequenciais, por isso eles são numerados. Esse termo remete para a ideia de que deveria ter alguma coisa ali, mas não tem. Está faltando uma condição que é necessária. A pessoa deveria ter motivação, mas não tem. Então tem alguma coisa errada com ela. Ela sofre de alguma doença, algum mal, tem alguma incompetência. Não é assim que a coisa é tratada? Quando alguém não se sente motivado para o trabalho, não tem energia disponível para uma tarefa, a primeira tentação de quem quer ajudar é buscar aumentar a energia da pessoa para o trabalho. Pode até tentar, lançar mão de alguns métodos motivacionais que estão disponíveis em livros, na internet. Eu não estou dizendo que esses métodos sejam inúteis. Ao contrário, eles podem ajudar muito, porque levam a pessoa a avaliar mais claramente a sua vida, os seus desejos, o ambiente em que trabalha, os relacionamentos pessoais. Mas tem um problema quando nós usamos indiscriminadamente o termo falta de motivação, como se a motivação devesse existir. Se não temos energia disponível para um determinado trabalho, semelhante àquela falta de energia que nós chamamos de preguiça, até abordamos no vídeo anterior. Ao invés de nós buscarmos a causa numa deficiência pessoal, física, mental ou emocional, nós deveríamos considerar que o nosso instinto do menor sofrimento decidiu que não ia disponibilizar energia para nós fazermos o que parece que devêssemos fazer. O instinto do menor sofrimento, o instinto de vida, eu abordei no vídeo sobre masoquismo. Tá? Dá uma olhadinha lá para que esclarece melhor como esses dois termos são, no final, a mesma coisa. Ao invés de tentar forçar o instinto contra a sua disposição, a disposição do instinto, já que ele existe para nos fazer bem. Ele existe para nos ajudar, não para atrapalhar. Nós deveríamos avaliar melhor se o que nós temos para fazer e não temos vontade é realmente o melhor para nós naquele momento. O instinto funciona com base nas informações existentes, nas informações que ele tem. Se ele não libera energia para a ação, é porque, segundo as informações na nossa memória, não é adequada a execução daquela ação. Tá, mas agora é lógico, né? Pode acontecer da informação não estar completa ou estar desatualizada. Um exemplo, um estudante ele não tem vontade de prestar atenção na aula de matemática. O seu instinto não libera energia. Ele não tem vontade, não tem força. Aí ele se lembra que para se formar, começar a trabalhar, na profissão que ele quer, ele precisa daquele conhecimento que ele não quer. Mas o que ele está fazendo? Ele está atualizando as informações com que o seu instinto trabalha. E aí, imediatamente, a vontade de estudar matemática começa a aumentar. Por quê? Porque o instinto reconhece a importância daquele estudo para o que ele quer lá na frente. O instinto é inteligente. Quando ele percebe que aquele conhecimento é necessário, ele vai liberar energia para a ação. Então, qual que é a solução? É parar de brigar com a nossa falta de vontade. Esse é o primeiro passo. Ao contrário, nós temos que respeitar a falta de motivação. Tratar a nossa desmotivação com carinho, com zelo. É o seu instinto, né? Dizendo que aquilo não é bom para você. O seu instinto pode estar certo ou apenas desatualizado. Como é que se resolve isso? Procura atualizar o seu instinto. Levante informações
sobre os benefícios que você vai ter se dedicar àquela tarefa. Procura se lembrar do que vai ter de bom quando você atingir o objetivo que você quer. Se ainda assim o seu instinto não liberou energia, você deve aprofundar essa análise para saber se o que você acredita que deve fazer é realmente melhor para você. Porque talvez seja a hora, sabe, de mudar de emprego, mudar de curso, mudar de atividade. É preciso pesquisar. Pesquisa sobre os resultados e os benefícios que você vai ter com uma outra atividade. E aí você vai sempre consultando o seu sentimento de energia disponível. Ele é um indicador que vai apontar para a direção que a sua vida deve tomar. Observa, vai tomando consciência, percebendo para onde vai a sua energia. E quando nós não temos uma direção para um ir, precisamos decidir por uma carreira profissional, por um emprego, mas nós não temos a menor ideia do que fazer. Às vezes, o desgaste emocional dessa dúvida nos leva a nem querer pensar no assunto. E aí nós podemos passar anos em compasso de espera sem decidir nada. Vamos empurrando com a barriga. Mas veja, olha, nunca antes na história da humanidade nós tivemos tantas opções disponíveis. Por um lado, isso é uma coisa maravilhosa, né? Olha, nós podemos escolher qualquer profissão dentro de um número imenso delas. Nós podemos escolher onde estudar, onde nós queremos viver, como queremos viver. Mas, por outro lado, isso gera uma pressão muito grande sobre a nossa capacidade de decisão. Fica difícil fazer escolhas assim, quando nós temos tantas possibilidades na nossa frente. É difícil escolher uma. De uma maneira prática, para facilitar as nossas escolhas, é organização. Isso significa, em primeiro lugar, parar aquele turbilhão na nossa cabeça. É muito prejudicial repetir, sabe, o mesmo pensamento sobre aquele monte de hipóteses do que poderíamos fazer ou não, do que achamos que gostamos, ou não sei, gosto, mas não gosto muito, que acreditamos que nós temos competência ou não temos. Aquele turbilhão, aquela confusão na nossa cabeça é terrível, sabe? Você fica pensando milhares de vezes na mesma coisa, não vai acrescentar nada de novo, que é só uma repetição daquele mesmo conhecimento. Isso aí gera uma confusão danada, um estresse, é desgastante. Então, para parar de pensar desesperadamente, o meio mais eficaz é papel e lápis. É isso mesmo. Muito simples. Também serve uma planilha do Excel ou um texto no Word. Por que isso funciona? Porque quando nós escrevemos o que nós pensamos, nós paramos o pensamento. Primeiro que não dá para você escrever do jeito que você pensa. Você vai ter que organizar a mente para transformar em palavras. E aí o cérebro, é como se o cérebro despejasse o conteúdo dele em algum continente, no caso aí o papel, tá? Computador. E aí ele não precisa mais ficar remoendo aquele assunto, ele já cumpriu o papel dele. Esse é o primeiro passo. Então, abre lá uma planilha do Excel e, se der preguiça de abrir a planilha, veja o vídeo anterior da preguiça. Se você não quiser nem fazer isso, veja o vídeo quero, mas não consigo, mais à frente. Porque a questão não é querer ou não ver o vídeo. É o tema do vídeo que a pessoa pode não querer nem mexer com aquilo. Nós vamos compreender melhor isso ao longo dos vídeos. A pessoa sentiu uma preguiça, ela não quer nem ver o texto, o vídeo sobre a preguiça. É normal, tá? Tem um mecanismo aí que mantém isso. Aí, nesse caso, você pode ver o vídeo, quero, mas não consigo. Agora, se você tiver vontade, mas não é muita vontade, é só um pouquinho, procura lembrar das coisas boas que você poderia ter se tivesse um bom emprego, um bom salário, e das coisas ruins caso você não consiga atingir uma estabilidade financeira.
Aí você abre 3 planilhas no Excel. Você nomeia como. Primeira planilha, de jeito nenhum. Segunda planilha, talvez, quem sabe. Terceira planilha, parece bom. Aí você vai deixar sua mente livre para ela ir para onde ela quiser. Você vai pensar no que você quiser. E aí você vai observando o que passa pela sua cabeça. E aí você vai anotar em poucas palavras, conforme o tipo de coisa que passa pela sua cabeça em uma das 3 planilhas. Um exemplo. Na primeira planilha, de jeito nenhum, você colocou lá. Controlar minha conta corrente. Aí não gosto disso mesmo. Largo lá, não vejo. De jeito nenhum. Marido que não sai de casa. Sofá branco. Sofá branco? De onde veio esse sofá branco? Não importa. Passou pela cabeça? Põe, anota. Porque alguma importância aquilo ali tem. Algum significado tem e depois nós vamos ver. Ah, tá, eventualmente pode até não ter. Ok, aí você joga fora, despreza. Mas geralmente tem. Aí na segunda planilha, talvez, quem sabe, dia de sol, praia, reuniões tumultuadas, telefone tocando o tempo todo, aquele ambiente agitado. Vai anotando ali. 3, parece bom, planilha parece bom. Carro novo, jantar à luz de velas, computador, internet. Vai pondo, eu coloquei só alguns só para exemplo. Tá? Mas você vai pondo, às vezes pode ter um monte, 20, 30, não importa. Quanto mais elementos, mais claro vai ficando. E não é para censurar. Parece não fazer sentido, põe. Tá? Isso vai mostrar o seu estilo, o seu jeito de ser. E, bom, nós podemos deduzir aí, né, da pessoa desse exemplo, que a pessoa ela não gosta de uma vida pacata, estática, excessivamente doméstica. Ela prefere movimento, mas não exageradamente também. Mas ela é afetiva, gosta de tecnologia, gosta de novidades. Isso é o que já dá para deduzir só desses poucos elementos. Aí, em seguida, a próxima tarefa é pensar nos trabalhos, profissões, atividades, hobbies. E aí você vai distribuindo isso pelas planilhas, tá? Conforme o seu sentimento com relação a elas. Na planilha de jeito nenhum, a pessoa colocou lá contabilidade. De jeito nenhum, porque se ela não gosta de mexer com a conta corrente dela, também ela não vai gostar de mexer com a conta corrente dos outros. Decoração. Cuidados do lar. Então, veja, um sofá branco é bonito, esteticamente é bonito, mas exige todo um entorno harmônico com aquele sofá. E também dá trabalho, limpar e tal. Então, por isso, o sofá branco faz sentido. A pessoa não é ligada em decoração. Planilha 2, talvez quem sabe, ela colocou vendas, administração. Tem aquele ambiente agitado, o telefone tocando, ela gosta um pouco disso. 3, parece bom. Programação de computador, venda pela internet. E aí ela vai anotar, e também só pouquíssimos exemplos, só para se ter uma ideia da direção a tomar. Você vai colocar mais. Agora vem a parte da pesquisa. Nós não podemos ficar só no nosso mundo interior pensando no que nós gostamos ou que não gostamos. Nós precisamos ir para fora. Precisamos ver o que acontece no mundo. Porque não vai adiantar nada nós considerarmos um trabalho que ninguém quer comprar. Nós ganhamos dinheiro prestando serviço aos outros. Se eles não querem o nosso serviço, também não vamos ter dinheiro. Nós vamos abordar mais esse aspecto do dinheiro. O que significa o dinheiro? Que é uma confusão danada que as pessoas fazem a respeito desse assunto. Muitas visões estereotipadas. Nós vamos ver mais à frente. Agora, dá um exemplo. A pessoa gosta de línguas antigas, línguas mortas.
e ela quer estudar isso. Agora, qual é a chance dela ganhar dinheiro com isso? Se sustentar, ter uma vida financeira estável com línguas mortas. A chance é muito pequena. Qual é o mercado que existe para isso? Agora, se ela gosta de línguas, ela pode se estudar línguas vivas, atuais, que seriam úteis, e ser, por exemplo, tradutor e intérprete, e ganhar dinheiro com isso. E aí, nas horas vagas, ela vai estudar as línguas mortas, transformando aquele gosto dela num hobby e, ao mesmo tempo, o gosto numa profissão rentável. Temos que considerar todas essas possibilidades. Gaste o seu tempo com a terceira planilha. Pode gastar também um pouco com a segunda planilha, mas esqueça a primeira. Não tem nada a ver com você, esquece, não pensa mais naquilo. E aí, bom, como é que está o mercado para essas profissões, para esses trabalhos? Tem que pesquisar. Qual a tendência para o futuro? Quanto se pode ganhar? Hoje a gente tem internet que é muito fácil conseguir essas informações. As informações estão disponíveis. E aí você vai ter um quadro claro, racional, organizado. E não tente resolver tudo num dia só. Deixa assentar, deixa maturar, deixa gestar. Todos os dias você pega a planilha, dá uma lida nela. Se surgir mais alguma informação, você acrescenta ou retira alguma coisa ou muda. Mas não se obrigue a decidir nada. Permita que cresça em você, no seu instinto, um senso de identificação com alguma daquelas áreas que você listou. Uma familiaridade, aquilo vai fazendo mais sentido, vai parecer mais harmônico com você. E aí, quando isso acontecer, você tem que ser realista. Então, considera se é isso mesmo que você quer. Vai fundo nessa pesquisa. Levanta todos os dados que você puder. Aí a sua decisão vai ser fundamentada. E a chance de ter bons resultados é muito maior. E olha, é melhor gastar 3, 4 meses pesquisando se um determinado curso é bom mesmo para você, do que gastar 3 ou 4 anos num curso que depois se revela inútil. E aí quando, depois de uma boa pesquisa, uma análise profunda, nós não chegamos a uma única possibilidade, mas a 2 ou até mais, com igual potencial, muito parecido, não sabemos que caminho tomar. Muitos espiritualistas falam do caminho com o coração. E eles sugerem que nós escutemos o nosso coração quando nós estamos em dúvida sobre qual direção tomar. Como disse o Dom Juan ao Carlos Castaneda, esse caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma. Mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre. Enquanto você o seguir, você vai ser um com ele. O outro fará maldizer a sua vida. Um o torna forte, o outro o enfraquece. Carlos Castaneda é um escritor norte-americano. Ele relatou em vários livros os aprendizados sobre o mundo espiritual que ele teve com o indígena Dom Juan, um brujo, um xamã da região do deserto da Califórnia. E é muito interessante a maneira de ver desse xamã, e o Carlos então relata isso nos livros. É muito interessante. O caminho com o coração nós podemos também perceber em nós mesmos na medida em que nós prestemos atenção ao nosso coração, nos nossos sentimentos, a nossa emoção que surge quando a gente pensa em algo, pensa numa direção, e a própria região cardíaca. As pessoas que vão treinando isso, elas vão adquirindo uma sensibilidade de perceber as sensações
nesta região cardíaca, e essa sensação, se é boa, se é agradável ou não, vai indicando para a pessoa qual o caminho a tomar. Tem um outro livro também muito interessante, A Profecia Celestina, James Hadfield, que ele fala sobre isso. A pessoa, quando está diante de uma encruzilhada, tanto física mesmo, duas estradas que ela não sabe para onde vai, no caso o exemplo do livro é esse, ou dois caminhos diferentes a tomar na vida, ou duas profissões a escolher, a pessoa deve observar aquela que parece mais luminosa, aquela que parece mais bela, aquela que parece mais harmônica, aquela que parece mais, que faz mais sentido, mais clareza mesmo. E aí, então, esse também é o caminho com o coração. Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.